brasileiro nascido em São Paulo, que vive há 6 anos aqui, 4 dos quais, dos primeiros em Saragoça, e há 2 anos aqui na capital espanhola, Madrid. Madrid é uma cidade do século XVI, como capital da Espanha, e na época medieval era considerada uma cidade conventual, ou seja, estava repleta de monastérios e conventos por todos os lados. Muitos deles foram destruídos, mas alguns permanecem em pé hoje em dia, e a gente pode visitar inclusive. Um deles, um dos mais importantes, é esse aqui, que é o monastério, o Convento das Descalças Reais, cuja fundação se deve à irmã de um dos reis que governaram aqui Madrid. A Espanha é um país que tem um regime político, é uma monarquia presidencialista. Aqui em frente temos o Palácio Real e até princípios do século XX foi habitado pelos reis de Espanha. O atual rei Juan Carlos preferiu residir num palácio mais humilde que está situado aqui nas cercanias de Madrid. Na verdade é o terceiro palácio que está no mesmo local e o primeiro foi construído no século IX, quando essa região era habitada pelos árabes, era uma fortaleza árabe. Depois, quando houve a reconquista dos reinos cristãos, o rei Afonso VI, que reconquistou Madrid para os cristãos, realizou uma outra fortaleza em cima da fortaleza árabe que já existia anteriormente e a partir de então começou a ser a sede real. Em 1734 se incendiou completamente e 4 anos depois se decidiu, no mesmo local, construir o atual Palácio Real que estamos vendo agora. É considerado um dos maiores palácios reais de toda a Europa. E o estilo é neoclássico, que faz um conjunto arquitetônico com a Catedral de Almudena, que está justo em frente. O nome dessa praça tem a ver com a sua localização, porque ela está situada a oriente do Palácio Real. E a outra explicação para o seu nome é porque ela foi construída durante o reinado de um rei estrangeiro, o imperador José I, irmão de Napoleão, que viveu aqui em Madrid durante 5 anos e que decidiu construir essa praça. E dizem que ele era maçom, e como ele devia obediência à grande loja do Oriente de Paris, então ele homenageou a praça com o nome de Praça do Oriente. O interessante dessa estátua é que ela é a estátua mais antiga construída nessa disposição que a gente está vendo agora. Então o construtor da estátua, que foi um escultor italiano, pediu um auxílio para o cientista renomado Galileu Galilei, porque ele queria saber como é que ele podia construir uma estátua nessa posição, ou seja, apoiada nas patas traseiras. Então, o que o Galileu falou que era uma coisa muito simples, bastava que a parte traseira fosse maciça, completamente maciça, e a parte dianteira oca. Então, dessa forma, ele conseguiu construir essa estátua, cujo modelo é um quadro do pintor Velázquez, que está no Museu do Prado, onde ele pintou o monarca em cima do cavalo. Outro aspecto interessante aqui da Praça do Oriente são as estátuas dos monarcas espanhóis que decoram ambos lados da praça. E inicialmente elas foram concebidas para decorar a parte superior do palácio, mas na época eles temiam que o peso das estátuas derrubassem a cornisa superior do palácio. E dizem também que a rainha, a esposa de Fernando VII, teve um pesadelo em que essas estátuas caíam em cima dela. Então, juntando uma coisa com a outra, decidiram distribuir todas as estátuas para o Madrid em vários locais. Diego Velázquez nasceu em Sevilha. Quando ele se tornou pintor da corte real, ele veio morar aqui em Madrid, justamente aqui na Praça do Oriente. E uma placa recorda a casa onde nasceu e onde realizou sua obra mais famosa, As Meninas. Praça Espanha, situada no centro de Madrid. Ela é conhecida porque no centro da praça existe um monumento a Miguel de Cervantes,
representando a Dom Quixote e a Sancho Panza, que são os personagens fundamentais de sua novela mais conhecida, Dom Quixote. A gente vai visitar um dos poucos templos completos egípcios que existem no mundo, o Templo de Debo. Foi um presente do governo egípcio à Espanha, porque a Espanha participou de uma equipe de arqueólogos que ajudou a salvar o Templo de Abu Simbel no Egito. O processo de reconstrução do templo aqui em Madrid foi muito complicado, porque ele foi trazido pedra a pedra do Egito, e durante a sua construção foi necessária a instalação, inclusive, de um ar-condicionado quente no interior do templo, para que fosse similar ao seu ambiente original no Egito. E para também lembrar um pouquinho as águas do Rio Nilo, foi construído esse tanque. Estamos em frente ao Círculo de Belas Artes, que é um centro cultural onde você pode ver exposições fotográficas, de arte, palestras, seminários. E além de tudo, na parte superior existe uma terraça com uma das melhores vistas de Madrid. É uma panorâmica de quase 360 graus aqui da cidade de Madrid. Muito lindo, muito legal. Aqui em frente é o Palácio das Comunicações, atual sede da Prefeitura. Um pouco ali adiante vocês veem o Museu do Prado, e atrás do Museu do Prado, um pouco mais adiante, o Parque do Retiro. Em frente ao Palácio das Comunicações, a gente vê a cêntrica Praça de Cibeles, a escultura da deusa Minerva ou Atenea, que desde a parte superior protege toda a cidade de Madrid. Aqui é o começo da Gran Via, e esse é o edifício Metrópolis, um dos mais conhecidos da Gran Via. E aqui desse lado a gente avista as duas quadrigas que decoram a parte superior do Banco de Bilbao. Eu trabalho aqui como guia turístico e valeu por estar junto com a gente, e até uma próxima.